quero que voltem a morar frequente. Todos muito bons aí. Recomendo a alegria que a gente faz pelo segundo ano consecutivo, a Semana do Evangelho. É um espírito de uma magnitude muito alta, muito grande, e muito pouco conhecido, muito pouco divulgado dentro da doutrina espírita. E só de saber, através de comunicações recentes do plano espiritual, que ele é o responsável pela divulgação do espiritismo no nosso planeta hoje, a gente já pode imaginar o que ele representa a doutrina espírita. E para divulgar os seus trabalhos, é que a gente abraçou essa causa, para que consiga fazer com que ele se torne um pouco mais conhecido no nosso mundo. Rogério, eu vou pegar a caneta ali, enquanto isso você faz a oração inicial para ele, por favor. A espiritualidade certamente já nos antecedeu aqui, já nos preparou o ambiente, nos recebeu, continua aqui conosco, nos facilitando essa noite, para que tudo possa transcorrer em paz, tranquilidade, em harmonia, dentro das vibrações que costumam acontecer, os trabalhos aqui na casa, boas vibrações, boas energias movimentadas em nosso favor e todos que aqui vêm também desencarnados. Iniciamos a segunda semana Caribachuta, em homenagem a esses grandes trabalhadores espíritas, que continuam a nos ajudar, particularmente no nosso país, o Brasil. Certamente aprenderemos muito sobre essa figura, sobre esse espírito que já entendeu como abraçar a causa do nosso mestre chamado Jesus, fazendo desta causa a sua motivação maior de vida. Ao expositor da noite, que vai nos dar a grata satisfação de aqui estar presente, a tranquilidade e a paz de nos conduzir nesta noite, nossos amigos que trazem a música reconfortadora, harmonizadora, tão útil para nós espíritos, que vivemos tão atribulados, com 1000 questões materiais circulando em nossas mentes, que esta música possa nos tranquilizar e nos preparar para a noite que se inicia. Com as bênçãos do nosso Pai Criador, nós iniciamos mais esta semana. Moço, você não está sentado, moço? Quando
Nós vamos trazer uma outra canção, gente, para vocês, todos nós, que isso aí é a participação do Emmanuel, né? Chico. O Chico psicografou, já disse a vocês no passado, essa letra, e caiu lá em Brasília, e a Elizabeth Lacerda, com o pianista Gregório Júnior, colocou a melodia nessa letra. Então nós temos aí a grande participação do Emmanuel na música espírita, né? Então chama-se Prece de Amor.
Nós queremos também, nessa semana, Caio Pachuto, lembrar do nosso querido Emmanuel, lembramos, né? Agora do Chico Xavier, porque sempre os dois, a gente fala um para o outro, né? Então, nós queríamos, nesse mês de abril também, que é o mês do Chico Xavier, nós queremos também fazer uma canção, né? Em homenagem ao Chico também. Então, essa música, a gente vai lá buscando o Fábio Júnior, esse grande cantor Fábio Júnior, que fez essa obra belíssima, né? Chamada Chico Xavier. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Francisco é como um rio desde a nascente, ele colhe como quem planta semente, suas margens são prenúncio pro futuro. Eu não tenho que jurar, mas se quiser eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir, escuta. A próxima canção, gente, é uma oração em forma de canção. Ela foi feita pelo Carlinhos Conceição, do grupo Copacabana Beach, lá do Rio de Janeiro, né? E preste bem atenção nessa letra para vocês verem. A música chama-se Seja em Mim, do Carlinhos Conceição. Anjo
E a última música de hoje, o autor dessa música, nós, como professor, não vamos falar hoje para vocês, porque também nós não sabemos. Vai ser só na quinta-feira que a gente vai conseguir, acredito, nós vamos conseguir saber quem é o autor dessa música, né? Então, aqueles que vierem até quinta-feira, com certeza vão saber o autor dela. Mas é uma homenagem a Khyber, né? A música chama Homenagem a Khyber. Está de brincadeira, na verdade a gente sabe, a gente não quer falar. Quinta vocês vão ter uma surpresa. É para fazer o povo vir, sabe? Vamos lá. Mas é uma linda homenagem ao Khyber. Também não vamos falar porque esta música será cantada todas as noites. Como é a semana dele, né? Todas as noites cantaremos essa canção. E até sexta-feira vocês já estão com ela na ponta da língua e vão cantar comigo. A gente fica acanhado quando recebe palma, né? Porque é o que eu sempre falo, essas palmas são direcionadas aos irmãos espirituais que nos orientam, nos acompanham nas escolhas da música, na montagem disso tudo. A gente só entra quando erra, né? Igual quando o vídeo ali bateu com música. Aí somos nós.
O contrário de toda espiritualidade. Muito obrigada mais uma vez. E nós retornamos no final com passe, né? O encerramento será com passe. Bom, agora eu vou explicar para vocês por que eu peguei o telefone, o microfone. Agora nós podemos confirmar que a palestra está sendo transmitida ao vivo, via internet, através do YouTube, no site do Centro Espírita Amor e Caridade Jacó. O site ainda está em construção, mas já é possível acessar e assistir as palestras que vão acontecer durante a semana. Iniciando o ciclo de palestras, depois dessa grande abertura, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Léia. Iniciando o ciclo de palestras, mais uma vez, o nosso grande amigo esteve aqui conosco na primeira edição da Semana Kaibachuto, fazendo a abertura, e hoje retorna. E eu já tenho que começar pedindo desculpa para ele, porque deixa eu encontrei com você aqui, não te vi. Isso é bem típico. Eu já deixei minha esposa no ponto de ônibus, chovendo, eu passei por ela e não vi. Então, me desculpe. É sempre que acontece isso. É uma grande alegria que a gente recebe. Abranches tem muito a ver com tudo isso que está acontecendo aqui dentro da nossa casa. A questão de 2 anos, nós iniciamos uma fase de crescimento, uma fase nova, de desenvolvimento de novos trabalhos, e ele tem, desde essa época, nos ajudado muito. Contar quantas vezes você teve aqui nesses 2 anos? Você lembra? 4 ou 5 vezes? Alguma outra casa recebeu tanto você assim? Eu acredito que não. Então, meu amigo, venha cá, por favor, assuma a palavra. Ô Flávio, assistente, por favor, tem que colocar o coloca para a sua. O Abranches, realmente a gente tem muito o que agradecer. Eu já agradeci por e-mail, mas tem que fazer esse agradecimento em público. Se não fossem as orientações dele e do Orson, certamente nós não estaríamos nessas condições que estamos tendo hoje. Então, meu amigo, muito obrigado. E seja muito bem-vindo novamente nessa casa. E uma salva de palmas, Abranches, pode dar para ele. Vamos ver como é que nós vamos fazer. E daí eu abro. Vamos lá. Eu vou ficar em pé, só vou abrir. Muito bem, queridos amigos, de novo, seguindo o nosso desejo de aprofundar o conhecimento do Espiritismo a partir do conhecimento da atitude dos homens que o viveram, nós tocamos adiante mais uma semana como essa, na certeza de que conhecer um pouco mais a vida e o pensamento desses grandes nomes da história do Espiritismo nos ajuda a achar um foco, nos ajuda a identificar. Porque nas últimas décadas, nós fomos culturalmente preparados, educados, para conviver com a grandeza e a humildade de um Chico Xavier. Porque estivemos juntos ali com ele, somos de uma geração do Chico Xavier. Ele começou lá atrás, é verdade, mas nós, quando tomamos consciência do pensamento espírita, Chico Xavier já estava com 200, 300 livros. Quando conhecemos Divaldo Pereira Franco, ele já estava com 250 livros. Médiuns marcantes. Mas eles são contemporâneos. Nós estamos aqui fazendo um outro tipo de leitura. Estamos aqui resgatando em favor da lembrança elevada aqueles que não podem morrer no nosso esquecimento. Caim Bar Schutel é um deles.
Assim como Batuíra, outro grande nome do movimento espírita, lá da virada do século retrasado para o passado. Bezerra de Menezes é outro. Dona Ivone do Amaral Pereira. Todos grandes nomes que não podem morrer no esquecimento. Nós temos o dever de lembrar dessas figuras importantes, dessas pessoas que viveram intensamente o Espiritismo nos seus tempos mais dolorosos e difíceis, como o senhor Ivon Costa, pregador espírita gaúcho, que assim como Cair Bar Schutel, subia nos banquinhos de madeira em praça pública para debater com os pastores, para pregar diante dos padres. Dona Anália Franco, educadora tão importante no estado de São Paulo, tão marcante que virou nome de shopping, virou nome de bairro. O pessoal fica tudo ali, vai lá na Anália Franco. Sim, eu vou. Semana passada eu fiz uma palestra no Centro Espírita chamada Casa do Caminho, Casa Branca do Caminho, que fica ali próximo, sai em Faramaluf, você pega a esquerda, aí eu falo, mas como é que eu faço para chegar? É perto do shopping Anália Franco. Hoje já sei então, já sei como chegar. Porque é uma benfeitora que está na nossa área de alcance, que deixou mensagens após a desencarnação. Assim fez Cair Bar Schutel. Portanto, o que nos interessa fazer ao longo de uma semana inteira não é ficar bajulando o espírito. Tudo o que ele não quer é isso. O que nós queremos é aprender. E nós não temos tempo a perder. Esta encarnação tem que ser ganha. Essas horas que teremos de estudo devem ser significativas para fortalecer o nosso processo de transformação pessoal. Não estamos brincando com as horas. Cair Bar também não. Se a gente brincar, ele vai lamentar. Mas nós estamos aqui para lembrar de detalhes, de atitudes, e a repercussão disso tudo no mundo espiritual. Onde está Cair Bar Schutel no mundo espiritual? O que ele anda fazendo? Antes, é necessário que nós façamos um breve resgate da biografia para entender este homem. O senhor Cair Bar Schutel, que nasceu no dia 22 de setembro de 1868 e faleceu na cidade de Matão, que vimos aqui na imagem, Matão, no estado de São Paulo, no dia 30 de janeiro de 1938. Vindo ainda jovem, para o estado de São Paulo, o senhor Cair Bar Schutel fez uma série de coisas, vamos ver daqui a pouquinho, outras atividades que ele desenvolveu. Mas ele foi muito respeitado por todos em Matão, bem na virada do século XIX para o século XX. Por volta de 1895, 1896, ele chegou a comprar com seus próprios recursos o prédio onde seria construída a prefeitura da cidade. Foi consagrado, tempos depois, com o título de o pai dos pobres, porque dava remédio de graça aos carentes e utilizava a sua própria casa para acolher os doentes. Ele fez uma série de coisas na vida. Essa foto aqui histórica mostra Cair Bar Schutel, está ali no meio, dentro da farmácia. Ele foi prático, farmacêutico. Mas antes ele trabalhou ainda jovem como entregador de mercearia. Depois ele foi cultivador de frutas e verduras e tinha uma barraca na feira, vendia frutas e verduras. Farmacêutico prático, foi vereador da primeira formação da Câmara Municipal de Matão e foi o primeiro prefeito da cidade. Isso no ano de 1900. Quem visita Matão hoje vê o quanto a cidade é estruturada, é bem estruturada. Avenidas largas. E ele dizia que aquela construção era para o futuro, que não ia atrapalhar a vida de ninguém. Avenidas imensas. Muito interessante, uma cidade pequena e que até hoje aquela malha viária formada está valendo e ainda vai render por muito tempo com um fluxo natural do trânsito que ainda é reduzido na cidade. Na doutrina espírita,
Ele entrou após conhecer algumas obras, ele tornou-se católico, praticante, estudioso, mas em 1904 começou a estudar a doutrina espírita porque foi em busca de respostas que não obtinha na sua crença anterior. Imediatamente, em 1905, fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza, que depois cresceu aqui próximo à comunidade espírita Carimbachuda, tem a editora O Clarim. Em 1912, fundou um pequeno hospital para atender a pessoas carentes. A partir de então, tornou-se conhecido como o pai dos pobres, recebia as pessoas, atendia as pessoas com todo o conhecimento de farmácia que ele tinha, ele dava remédios gratuitos e fundou um hospital para isso. Em 1914, ele começou a fazer um trabalho muito interessante, começou a fazer visitas a presos da cadeia pública de Matão, que tinham problemas de crises, que eles chamavam crises psiquiátricas, que não eram nada mais nada menos do que processos obsessivos terríveis. Ele passou a visitar. O trabalho começou a dar tão certo que a cadeia de Araraquara, próximo a Matão, cerca de 60 quilômetros, também pediu isso em 1917 e ele começou a fazer um trabalho lá. Em 1925, ele e mais um amigo fundaram a Revista Internacional de Espiritismo, que até hoje está sendo editada, com 90 anos de existência, e até hoje era conhecida no mundo inteiro, uma das revistas mais importantes e considerada uma das revistas oficiais do Conselho Espírita Internacional, junto com a Revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Em 1936 até 1937, ele começou a trabalhar com a divulgação radiofônica da doutrina espírita, porque desde que tornou-se espírita, abraçou para ele a causa da divulgação doutrinária. E foi intensamente envolvido por isso, fazia pregações em público, atraía muita gente, a ponto de ter sido considerado um bandeirante do espiritismo, um desbravador de fronteiras, com a coragem que tinha de interagir, tal como o codificador fizera em 1862, quando saiu pela França, levando a divulgação da doutrina espírita, numa série de viagens depois publicadas num livro que somou-se à obra da codificação, com um livro complementar, Viagem Espírita em 1862, em que Allan Kardec, com uma grandeza já expressa 3 anos antes, em 1859, no livro Que é o Espiritismo, em que o codificador debate, apresenta respostas, é questionado por religiosos, por cientistas, por ateus, por céticos, e responde a todos com aquela grandeza da lógica do grande professor, que Hippolyte Lyon foi anteriormente a Allan Kardec. Assim também fez Carimbar-Schutten, e desenvolveu isso através da oratória, mas não parou por aí. Nesses 2 anos, no período de 10 meses, ele desenvolveu 15 conferências radiofônicas apresentadas na rádio de Matão e divulgada na região, e isso depois virou um documento que a casa editora O Clarim publicou recentemente. Vimos também aqui a capa no trabalho que os nossos irmãos apresentaram. Então, no dia 30 de janeiro de 38, ele morreu de aneurisma cerebral às 4h15 da tarde. Detalhe: à noite, no mesmo dia, ele comunicou-se por um médium amigo da casa e pediu para que escrevessem em sua lápide: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Senhores, não se assustem, mas essa foto é de Carimbar-Schutten no cemitério. Não é um espírito materializado em cima do próprio túmulo. Carimbar se permitia fotografar nos cemitérios. Ele ia para os cemitérios e o pessoal falava: pode tirar foto, pode tirar. Eu não tenho medo de tirar foto dentro do cemitério, porque eu venho para cá porque eu sei que eles não estão aqui, porque existe vida depois da morte. Então ele sentava junto aos túmulos e se permitia tirar aquela provocação gostosa do debatedor, daquele que sabia e tinha o que dizer. Carimbar-Schutten tinha essa coragem. Essa é uma foto muito interessante, também muito rara. Ele reunido com 2 irmãs numa sessão de tiptologia, que significa, de acordo com o livro dos médiuns, a sessão
dos toques, dos barulhos, né, das batidas, que foi caindo em desuso porque ela era precária diante da comunicação lógica, a comunicação do Espírito pela palavra ou pelo lápis, mas ele participou de algumas reuniões em que ele aprendeu muito também a respeito disso. Detalhe importante dentro do processo da vida de Kair Bar Schutel enquanto encarnado, que o fez trabalhar com tamanha consistência e marcar com tamanha grandeza a sua presença na vida, a ponto de ser um personagem que para nós deve se tornar inesquecível na doutrina espírita, no movimento espírita. Kair Bar tinha a fé como resultado da prática da certeza. Eu creio porque eu sei. Eu não creio apenas por crer. Eu creio porque eu sei, eu tenho a convicção. E para chegar a essa convicção, que é um estágio nobre e elevado da fé, ele era leal, honesto, dava crédito para a espiritualidade que lhe vinha trazer as comprovações da realidade da vida após a morte, e tinha uma profunda confiança nas suas atitudes. Marcou profundamente a vida de tantos que vieram anonimamente procurar a sua ajuda, seja em Matão, em Araraquara, em São Carlos, cidades próximas ali ao redor de Matão, no interior de São Paulo. E mais do que ter fé, Kair Bar nutria um sentimento de afeição. Ele amava profundamente as verdades nas quais ele acreditava e falava com uma convicção. Os biógrafos falavam isso. Uma jovem recentemente foi a Matão desenvolver uma dissertação a respeito de Kair Bar Schutel, jovem não espírita, que na própria Revista Internacional de Espiritismo deu uma entrevista falando: eu não sou espírita, mas aprendi a admirar a grandeza desse homem pelo depoimento daqueles que o conheceram e que falaram comigo. Vim aqui para resgatar as bases da conduta dele, o que o fez ficar para sempre. O corpo morreu e foi embora. A carteira de identidade com o número que identificava Kair Bar Schutel nesta vida fechou-se para essa experiência, mas disso brotou a grandeza do espírito imortal. E aí nós vamos aprendendo o quanto é importante nós termos a concepção correta do que significa o homem de bem. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aquela lei que ele estuda tão bem lá na última parte do Livro dos Espíritos. A figura de Bezerra de Menezes está tão próxima a Kair Bar porque são grandes instrutores do mundo espiritual em benefício da humanidade. Kair Bar Schutel chegou a esse ponto porque Bezerra de Menezes está num nível tão elevado diante das necessidades humanas que ele tem uma grande legião de instrutores igualmente equilibrados, serenos, sensatos, prudentes e dignamente elevados para atenderem em nome dele. Então Bezerra tem uma linha de atendimento imediato. Nossa, então se eu fizer pedido para o Bezerra, eu sou atendido na hora, de acordo com o seu merecimento, evidente. Porque às vezes a gente pede uma coisa e vem outra, para a gente ser mais humilde um pouquinho. Nossa, a pessoa pede aquela beleza, né? Bonito, me vem aquela feirinha, para ele aprender a ficar um pouco mais calmo na sua necessidade. Pede um dinheirão para ganhar, pega 100, 40 milhões, eu quero, para poder resolver minha vida, a vida dos meus parentes. E vem aquela miséria, aquela merreca todo mês, que não dá nem dinheiro para pagar a conta. Para quê? Para ele baixar um pouco a bola. Nossa, mas eu peço tanta coisa, não vem nada. Vem, só que vem aquilo que você ainda não percebeu que você precisa. Bezerra tem essa possibilidade, Kair Bar Schutel também. E de que forma que no mundo espiritual Kair Bar trabalha? Um grupo de estudos do lar, um grupo de estudos chamado Irmã Sheila, desenvolveu no ano de 1986 e realizou no ano de 1987 uma série de trabalhos sob a orientação de Kair Bar Schutel, espírito.
Eu vou contar primeiro essa história, mas daqui a pouco vamos ler algumas páginas de Caribar pela mediunidade de Chico Xavier. Caribar Schutel, depois de desencarnado, foi instrutor espiritual, foi benfeitor espiritual, foi um amigo espiritual mais próximo de um dos maiores filósofos do pensamento espírita no século passado, que foi o professor Herculano Pires. Nas reuniões mediúnicas da qual participava, Herculano Pires recebia instruções de Caribar Schutel como um amigo direto para quem oferecia a sua devida proteção. O espírito Caribar Schutel começou a enviar algumas mensagens para preparar um grupo. Foram 8 médiuns selecionados em função das possibilidades em comum, da harmonia do grupo. Poderiam ser outros tantos mais, mas 8 se formaram, se aproximaram e começaram a desenvolver estudos para receber orientações a respeito do lugar onde Caribar Schutel mora no mundo espiritual. O grupo de estudos, então, ele começou a receber mensagens, o grupo de Schutel, a respeito de uma colônia espiritual onde ele residia. O grupo de estudos era um posto, ficou sabendo depois que era um posto de trabalho da localidade, dessa localidade espiritual na Terra. E essa colônia está aqui. Essa é a colônia onde Caribar Schutel mora. É uma planta, uma visão geral da colônia chamada Alvorada Nova. Esse é o lugar onde Caribar está morando hoje. Possui atualmente cerca de 250 mil habitantes, está localizado acima da cidade de Santos, espraiando-se para Guarujá, para as cidades vizinhas ali, Praia Grande, Itanhaém, Cubatão, e avançando também para as beiradas das terras do mar, subindo ali aquela parte toda para atender as regiões umbralinas, onde fica, assim como o nosso lar fica a 50 quilômetros em cima do Rio de Janeiro, a Alvorada Nova fica a alguns quilômetros em cima da região sul do estado de São Paulo. O que não impede que esses benfeitores, Caribar Schutel e Sheila, moram lá. A colônia possui uma forma circular. O campo vibratório manifesta a imagem de uma imensa estrela de 8 pontos. A atual coordenação da colônia está a cargo de Caribar Schutel. Informações dos médiuns que estudaram o assunto. Agora, eu não sei onde eles buscaram 250 mil habitantes. Eu fico imaginando o IBGE. O IBGE, qual a função dele? Calcular a população das cidades. Imagine o IBGE do além, que faz um cálculo. André Luiz falou no nosso lar que nosso lar, cidade espiritual, tinha 1 milhão de habitantes, em 1939. Então a gente imagina, com essa onda de desencarnação, mas de reencarnação também, o fluxo do ir e vir é intenso. Cidadezinha pequena, né? 250 mil habitantes. Mas imagina a carga de trabalhos que tem nessas colônias próximas. Elas se interligam todas. E esse grupo de estudo de médiuns é um posto avançado da colônia espiritual na Terra, trabalhando em benefício da humanidade. Esse livro, Alvorada Nova, portanto, foi o livro publicado pela Casa Editora O Clarim, com prefácio de Divaldo Pereira Franco, que respaldou a importância e a veracidade das informações obtidas pelo coordenador Abel Glaser, que disse que não era o responsável pelo grupo, mas era um amigo que organizou as ideias do grupo para trazer à luz a estrutura formal da cidade espiritual. Esse aqui é o centro da governança da cidade espiritual. Esse, então, é um livro, Alvorada Nova, é um livro que proporciona o conhecimento do trabalho de Caribar Schutel e do espírito Sheila, que deixou tantas mensagens bonitas pelo Chico Xavier, sobretudo ao longo dos anos 50 e dos anos 60. O espírito Sheila, que trabalhou na Segunda Guerra Mundial, ajudando os espíritos combatentes que morriam durante os combates. Sheila, que trazia, toda vez que se aproximava do médium, trazia um aroma de flores para as pessoas que assistiam à palestra. Quando o Divaldo falando, já que eu tive a oportunidade de assistir, e aí Sheila se aproximava, vinha aquela onda de éter, aquela coisa marcante. Um dia no Rio de Janeiro, assistindo uma palestra do Divaldo, em agosto de 1988, estávamos no grupo espírita André Luiz, perto do Maracanã, na Tijuca. E começou aquela onda de éter, depois de volta assim, Sheila, levantou-se.
Por quê? Para beneficiar as pessoas. Tem essa força da cura, né? Cheira junto com ele nessa colônia. Então, a cada capítulo dessa obra, textos das obras básicas de Allan Kardec são incorporados para explicar e dar a formatação doutrinária correta para a compreensão dessa obra subsidiária. Essa obra que veio além da codificação para ajudar a gente a entender que o mundo espiritual está aí. Só não enxerga quem não quer. Descreve então o mecanismo de ação de Alvorada Nova em favor de tantos que estão por aí, tanto junto aos postos de socorro que mantêm zonas umbralinas, quanto relacionado às extensões materializadas que possui da crosta terrestre, inclusive os grupos de estudos sob orientação de Kaibart Schutel, inúmeros grupos mediúnicos sob a influência desse benfeitor. Então, para que nós estamos estudando uma semana de Kaibart Schutel? Para quê? Olha a importância do cara. Não estamos jogando conversa fora. Estamos numa profunda alegria interior, conhecendo um pouco mais da obra desse nobre trabalhador, para ver se nós tomamos jeito. Para ver se a gente aproveita essa encarnação e faz a nossa parte. Ah, mas não, Kaibart está fazendo a parte dele e nós vamos fazendo a nossa. E com essas conexões mentais, com essa aproximação com a faixa psíquica do benfeitor, nós podemos fazer novos amigos na realidade espiritual. Nós estamos aqui para isso, para ganhar força, para vencer o nosso projeto reencarnatório. Nós temos o nosso, cada um tem o seu. Temos que tirar nota azul na prova da vida. Temos que ser aprovados. Chega de levar nota vermelha. Chegar do lado de lá, o pessoal fala assim: meu filho, olha o que você podia fazer. Como é que é? Pois é, então, tem que voltar. E eles são tão amorosos, vamos voltar com muito amor, mas a gente volta com uma vergonha, porque a gente conheceu. Conhecer então o pensamento, a conduta, a atitude de um homem envolvido com a doutrina espírita, nos ajuda a perceber que a causa provoca um efeito. O efeito na vida de Kaibart Schutel, com essa fé convicta, transformada em certeza, e consequentemente na prática, fez com que ao longo da vida ele fosse materializando seu sentimento de compaixão. Daqui a pouco, vamos ver uma mensagem dele, pelo Chico Xavier, falando de compaixão. Ser compassivo, diz ele. O quanto ele foi enquanto encarnado. O resultado é isso. Isso aqui, ó, é um hospital, captado pelos médiuns, meio quadradinho o hospital, né? Não além? Porque o filme Nosso Lar mostra aquela coisa bonita, cheia de... O pessoal no livro coloca umas plantas bem simplesinhas. Esse é o hospital no qual a irmã Sheila trabalha. Tem mais coisas aí. Essa é a governadoria. O local é evidente que devem ter outras coisas, mas a filtragem mediúnica permitiu que fosse registrado dessa forma, como é Alvorada Nova, em cima da cidade de Santos. E também vai ficar um pouquinho diferente do nosso lar, né? Porque se tudo é igual ao nosso lar, o pessoal fala, não, só tem nosso lar. Assim como o nosso lar, tem milhares e milhares de cidades espirituais. Kaibart mora em Alvorada Nova. E Eurípides Passanufo mora em Esperança, cidade espiritual na qual ele é um dos responsáveis pelo trabalho com espíritas fracassados. Vieram com um projeto e não deram conta. E há tantas e tantas e tantas outras colônias espalhadas por aí. Algumas que cuidam do estado do Paraná e parte do sul de São Paulo. Olha o tamanho. Outras que pegam a região de Brasília, pegam uma parte grande de Goiás, uma parte do Tocantins. Cidades espirituais na região norte do Brasil que acolhem os indígenas desencarnados, preparando-os para encarnações no mundo civilizado com um nível de consciência um pouco mais avançado. Então, esse aí são planos dos médiuns captados pela vidência e pelo desdobramento na cidade espiritual Alvorada Nova. Esse aqui é o local das aulas, dos preparativos para as crianças desencarnadas, que desencarnam em acidentes, que desencarnam precocemente, são levados para locais onde são
devidamente recebidos e preparados para retomar a jornada na realidade espiritual, com grandes instrutores na casa da criança para receber e prepará-las depois para futuras encarnações. Aqui é o ministério mais elevado da cidade espiritual, da colônia espiritual Alvorada Nova. Eles falam colônia, não falam cidade. Nosso lar é cidade. Aqui colônia. Tem um nívelzinho um pouco mais baixo. Assim como o Campo da Paz é uma colônia, um posto avançado de serviços de nosso lar, entre nosso lar e a crosta terrestre, tem várias unidades. Em nosso lar, tem uma unidade que fica próxima à região mariana, que se chama Campo da Paz. Assim como ela, tem outras, que são inclusive transitórias. Tem a famosa casa transitória do nosso tão amado Fabiano de Cristo, que é uma astronave que viaja pelas zonas umbralinas, resgatando espíritos sofredores, em condições de serem retirados das zonas do sofrimento. Assim que faz o trabalho, desloca-se e vai para outros locais. Esse trabalho é coordenado há décadas por Fabiano de Cristo, reencarnação do Padre Chieta. Será que ele está feliz porque foi canonizado agora? 396 anos depois, a igreja lembrou que o Padre Chieta fazia umas coisas lá que o pessoal gostava, pensavam nele e ficavam melhores. Eu fui estudar a biografia do Padre Chieta. Ele nasceu no dia 19 de março de 1534, na Espanha, e morreu em 1596, já no Brasil, depois de ter passado pelo Espírito Santo, por São Paulo, por outras regiões. Ele morreu na cidade de Anchieta, que hoje é chamada Anchieta, que fica próximo de Guarapari, 1 hora de Guarapari. O Palácio do Governo em Vitória chama-se Palácio Anchieta. Ele gostava de uma praia. Gostava da prainha, morenaço. Mas era tão miúdo que o pessoal não dava nada por ele. Nem os índios. Prenderam ele em Ubatuba e não deram nada por ele. Acontece que ele mudou a vida de muita gente. Tanto que depois que morreu, começaram a cortar pedaços dos ossos dele, esparramaram por aí. Por quê? Porque o pessoal falava que pegava no osso e ficava curado. Demorou 400 anos para ser santificado. Para que tanto tempo assim? No mundo espiritual ele já estava trabalhando. Reencarnou algum tempo depois como um mercador português. Voltou para o Brasil atraído pela possibilidade de ganhar dinheiro aqui. Chegou e ganhou muito dinheiro. Ele como sócio. Só que um determinado dia viu gente sofrendo, e procurou o mosteiro que fica no Largo da Glória, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e falou: olha, eu vou deixar tudo aqui e quero ficar aqui trabalhando. E assim foi o trabalho de Fabiano de Cristo. 400 anos de trabalho. Fabiano é outro que está por aí trabalhando. Grande benfeitor. Caibachuda faz parte dessa turma. Maria, mãe de Jesus, também mora numa cidade espiritual, responsável pelo resgate dos suicidas no Vale das Trevas. Porque Jesus falou a ela: só o amor de mãe é capaz de resgatar um filho perdido nas sombras do suicídio. E entregou a ela essa tarefa. Então ficamos a imaginar que Caibachuda não parou um minuto até hoje. Eu nem sei se ele está por aqui, mas certamente mandou representante. Porque há outras semanas Caibachuda espalhadas pelo Brasil, trabalhando para resgatar e colocar na nossa memória fresquinha a lembrança desses grandes nomes. Unidade da Divina Elevação, que é o Ministério da União Divina de Nosso Lar, mesma coisa. Caibar começou, depois de desencarnado, a publicar, a escrever diversas mensagens, por vários livros. Um dos mais notáveis, eu considero esse daqui. Essa aqui é a capa da edição mais antiga, que eu acho linda, por isso que eu coloquei a mais antiga. O Espírito da Verdade, pela Federação Espírita Brasileira, junto com vários autores, tem uma mensagem dele. E por 2 médiuns, Valdo Vieira, morando em Uberaba, e Chico Xavier, morando em Pedro Leopoldo. Walter Meia se encontrava em Uberaba, depois ele foi para Uberaba, o Chico, e o Valdo partiu para outros caminhos, outros desafios. Largou a tarefa mediúnica e foi seguir o seu próprio caminho. Outros livros foram publicados, esse aqui um já dentro do grupo de estudos, contando a vida desse Eustáquio, que passou por
15 séculos, 1500 anos de evolução de um espírito comum. Caimbar fala, esse é um espírito comum, como nós. Mas é legal analisar num livro o que significam 1500 anos na vida de um ser. Já pararam para pensar, você com 1500 anos, nossa, velhinho, conservado, 1500 anos, mas você divide isso em 8, 9 encarnações. Dá para ter uma ideia entre você estar encarnado e desencarnado. Dá para ter uma ideia de como é que é o processo. E ele conta o processo do Eustáquio, que passou por várias fases de poder, de subalternidade, de miséria, de riqueza, sempre buscando aproveitar e vencer as suas deficiências. Vamos lá. Caimbar, como um nobre trabalhador, propõe algumas reflexões muito sérias em torno de comportamentos que atrapalham a vida do espírito na sua convivência com outro espírita. Tá, vamos levar para casa. Lá em casa tem marido, tem mulher, tem filho, tem no trabalho. Estamos falando da convivência dentro da casa espírita. Olha o que ele fala. Essa página aqui é sobre o melindre. Ah, caramba. É sobre o melindre. Caimbar fala que o melindre é o filho do orgulho. Orgulho. Eu estou no foco. Eu sou o centro das coisas. A minha opinião é mais importante. Todo mundo pode falar o que quiser, mas a última opinião tem que dar sou eu. Porque eu sou o gostosão. Eu chego para trabalhar e falo, ó, cheguei aqui na cidade, com meu emprego aí, o que tem aqui para eu comandar? Calma lá. Qual é a postura ideal? Olha o que ele fala. O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Hashtag foco em mim. Faz biquinho aí. Porque tudo gira em torno da minha opinião, do meu ser, da minha luz própria. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo. E pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre gera prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades ao invés de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Aos poucos, aquele trabalhador que é uma promessa, sob o qual os olhos da espiritualidade são profundamente amorosos. Mas ao longo da jornada ele vai se permitindo ficar com miasmas das inferioridades do passado que ele não quer mexer. E que às vezes dizem respeito a uma opinião arraigada, a um ponto de vista de comando, de não abrir mão das coisas, de não ceder. E isso vai deixando aquela mancha que os benfeitores não conseguem ajudar a extirpar em favor da evolução da própria pessoa. E ela vai contaminando as suas relações. Muito legal quando ele fala, evitemos tal sensibilidade de porcelana. O melindrado tem sensibilidade de porcelana. Esbarra para você ver se não quebra. Patifa no chão. Que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. Vamos ver onde um espírito carbaixo, muito profundamente psicólogo nesse momento, vai encontrar, vai identificar o melindre. É o diretor que tem a sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. Ah, é? Eu sou diretor, não dou bola das minhas ideias. Então, se virem. E vai emburradinho para casa. Os espíritos adoram. Quanto mais a gente ficar enfurnado no quarto, mais pasto para a sombra a gente vai dar. E aí vira uma festa. O médium, advertido construtivamente pelo coordenador da sessão, pelo condutor da sessão mediúnica, quanto à própria educação mediúnica, que se ressente fugindo das reuniões. Não admite que ele pode ser vítima de um erro, de um engano, de uma mistificação. Chico Xavier falou que ele já foi enganado várias vezes. Allan Kardec, no livro dos médiuns, fala que todo médium passa por processos assim, até ir amadurecendo, e continuar vulnerável. O comentarista, admoestado fraternalmente para abaixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. Aquela pessoa que não fala, ela grita. E você dá o toque, ela não gosta de ouvir.
Porque esse é o padrão. Eu sou assim, opa. Continua dizendo o espírito caribachuta pela mediunidade de Chico Xavier, no livro O Espírito da Verdade. O colaborador do jornal, que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. Interessante. Aquele articulista que manda um artigo e o conselho editorial, é o nome que dão lá, né? O conselho editorial olha e fala, não. Os revisores, o revisor corrige para ver se tem algum errinho. O conselho editorial avalia o conteúdo. De repente não está dentro do padrão, eu estou contando para ele, porque ele é escritor espírita, ele é articulista espírita, publica nas mais importantes revistas espíritas do Brasil e do mundo, artigos, sobretudo no Reformador. E o trabalho passa pelo crivo dos outros. E tem que passar. Não tem jeito. Ainda assim, quantos livros vagabundos a gente encontra por aí sendo vendidos com a pecha de espírita e não vale nada, só para desinformar? Então, a pessoa pega e manda. Aí não passa no conselho editorial de uma editora. Manda para outra. Aquele de lá não fica sabendo. Os novos pegam, também não aceitam. Porque tem erro aqui, tem erro lá. Se o conselho for bom, aí ele manda para outro. Não aceita, ele abre uma editora. E publica os livros dele. Está assim de gente fazendo isso. Blog, então, mais fácil ainda, que é mais barato. Publicar um livro é caro, gente. Cara, eu estou com um livro aqui, olha, que custou 30 e tantos mil reais, o livro é caro. Para bancar tem que buscar suporte. Agora no blog você põe qualquer porcaria lá e vai. E quando puxa um artigo seu e não coloca o seu nome? Outro dia entrei num lá, vi um texto meu. Comecei a ler, que eu escrevi 20 anos atrás no Reformador. Olha, está aqui. E foi, chegou no fim e falou, meu nome não está nem em cima nem embaixo. A ideia não é minha, mas fui eu que fiz. Em respeito ao autor, precisamos dar um nome. Se trata de dar o nome do autor da música lá, quinta-feira, né? Tem quinta-feira, todo mundo vem, pode ser que seja amanhã, né? Se for amanhã, avisa o pessoal vem para assistir a vocês que vai pro programa. Olha quem mais? Isso por um escritor. Mas tem também aquela cooperadora da assistência social que ajuda as famílias pobres. Esquecida na passagem do seu aniversário. E se mostra ferida caindo na indiferença. Não me deram bola, também não dou para ninguém. O servidor do templo que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. Não tem importância nenhuma, não me chamam nem para coordenar. Eu frequentei na mediúnica há muitos anos em Juiz de Fora, passou ali em Caldas Chuvas, e tinha uma senhora lá que falava assim, eu sou muito insignificante aqui dentro. Vou parar de ficar dentro. Aí a prefeitura espiritual, a doutora Almada Horta, a prefeitura espiritual mediúnica da Suelical, falou assim, querida, se a senhora parar, vai ser uma tristeza, tá, para a senhora, mas também para nós. Porque a senhora é um dos suportes magnéticos do grupo. Seu trabalho de energia no passe é fundamental para o conforto do espírito sofredor. E ela, verdade. Precisou do toquezinho para dar despertada, porque os encarnados estavam dando muita bola para ela. E ela foi buscar essa orientação. Mas olha onde vai. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento e surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. Será que eu estou aqui para fazer com que o meu dinheiro que vai para o caixa do centro apareça e apareça o nome lá? Que isso? Esse tempo passou, né? Que infantilidade! O pai relembrado pela professora das aulas de moral cristã com respeito ao comportamento do filho e que por isso se susceptibiliza, cortando o comparecimento da criança. A professora muito educada chega e fala, querido, a sua filha, durante a aula, se levanta umas 18 vezes, atrapalhando. E eu peço, filha, sente-se. E ela sai correndo para pegar água, a hora que desce, sobe a escada. Eu queria te avisar para que você tome conta. O pai pega e leva a criança embora e não volta nunca mais. Nunca mais. E ainda fala mal. Meu Deus. O nome disso, segundo o Caribachuta, é melindre.
curto e grosso. Nós não estamos aqui para não perder tempo, então vamos direto ao ponto. O jovem é aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta rebelando-se contra o aviso da experiência. O jovem, uma flor da busca das descobertas, esbarra com um jovem um pouco mais maduro e fala: baixa a tua mão um pouquinho, querido. Segura a onda, que a espiritualidade está aí nos acompanhando. E ele vai fechando as portas dessas advertências. A pessoa que se sente desatendida ao procurar um companheiro de cuja cooperação necessita nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover a própria subsistência, o tempo inteiro atrás do outro. Não dá, tem que ter um pouco de bom senso. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. Eu olho e falo: poxa, o cara não está bem. O que eu faço? Ah, ele não está bem, então o resto também não está, vou embora. É a hora de dar aquele aconchego, aquele acolhimento, aquele ouvido para o outro falar. De repente, um amigo precisa de uma orientação, de um cuidado. E ele vai encerrando a página dizendo: o espírito que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Quem pode? Eu posso me colocar a serviço. Ajuda vem do alto, através de mim. Somos sempre auxiliados, até quando estamos ajudando. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Todos nós aí comparecemos, antes de tudo, para receber, sejam quais forem as circunstâncias. O presidente que entra da porta para cá, chega para receber. O varredor do salão, da porta para cá, chega para receber. O médium chega para receber. Ah, mas eu vou dar minha mediunidade. Sim, mas você vai receber. Mal a gente sabe o quanto recebe. E que se não viesse, a coisa estaria muito pior psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente, na vida nossa de relacionamentos aí fora. Fujamos então à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Com humildade não há uma medida, que piora aquele que o sente sem melhorar a ninguém. O contrário, então, é a humildade. Humildade do servidor que entra e oferece-se para o trabalho. Aí eu busco quem sabe mais do que eu me oriente para me colocar no lugar que eu devo servir. Aí, se eu confirmar talento, competência, comprometimento, vai me colocando em outros postos. Até eu, de repente, quem sabe um dia, merecer a honra de varrer o salão do sábado. É uma honra poder limpar o sábado. Deixar tudo limpo para os amigos chegarem. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre vai aparecer no caminho. Alguém um pouco mais blindado. Alguém que precisa de nossas preces, ainda que curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Cai embaixo. Jesus melindrado, imagine, lá no alto, sentadinho assim, não olha esse planetinha. Só me causa incômodos. E ele ama. E ele espera. Está esperando a gente. O Eustáquio estava 1500 anos lá. Nós estamos aí. O que estamos fazendo? Como é que fica o trabalho? Essa é a força e a beleza do Espiritismo agora, no concreto da existência. Não estamos aqui apenas filosofando. O Espiritismo não é uma doutrina contemplativa. Muito embora contemplemos a beleza da vida através das suas páginas. O Espiritismo é uma doutrina existencial, para ser colocada em prática. Para apaixonadamente envolvermos-nos com o sentido mais elevado da palavra paixão, aquela delícia do estudo, o prazer da reflexão, buscar alguém que nós amamos para refletir conosco, para nos estimularmos à prática da compaixão. Olha a mensagem: ser compassivo, mediunidade de Valdo Vieira. Diz: sem compaixão não há caridade. Eu tenho que me compadecer, sofrer a dor do outro com ele.
Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. E ele vai dando os detalhes, os toques. Protege a infância desvalida. Os meus companheiros da evangelização infantil sabem muito bem disso. Há alguns meses, tivemos uma aula de convite para a evangelização infantil aqui, que meu irmão Giscolano, que está ali, é um dos coordenadores. Como é que estão as atividades, pô? Está indo bem, está caminhando bem, descendo. Isso aí. Caminhando bem. Deve ter conseguido 1 ou 2 evangelizadores. Mas isso significa caminhar muito bem. A gente sabe que não vai aparecer 30. Se tem 2, maravilha, parabéns pelo trabalho, competência. Tem 12. Também aquele convitão que você fez aqui foi maravilhoso. A gente fez uma atividade aqui, foi um convite maravilhoso. Isso é uma casa ativa, gente. Por isso, quando conversamos há alguns anos atrás, né, Sérgio, a coisa estava crescendo. E os companheiros de longa jornada já dentro da casa, profundamente dispostos a dar uma reviravolta na dinâmica própria de uma casa tão valiosa como essa. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. O Evangelho é um guia. Ainda no livro Espírito da Verdade, está lá. Seja voluntário. Está na moda essa palavra, voluntário. Ser voluntário é um CAC, que é o local onde vai um monte de gente lá. Fica 1 mês, não aguenta ver criança morrendo e vai embora. Ser voluntário é um pouco mais do que ser apenas voluntário. Seja voluntário na evangelização infantil. Aí, não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie agora, semeando a plantação do futuro. Baixo, hein? Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciar. Se preciso, faça-no sozinho. Eu fiz durante uns 10 anos o Evangelho no lar sozinho na minha casa. 6 irmãos, pai e mãe. Quem ia me acompanhava era a minha cachorrinha Lili, que ficava debaixo da minha cadeira e na hora da prece fechava o olho. E adorava beber água frutificada. Ficava esperando, ficava ouvindo. Todo culto estava ela lá, a Lili. Morreu assim, desencarnou, evangelizadérrimo. Está bem no plano espiritual. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições, qualquer setor, hoje mesmo. Olha o Carre Baixuto falando da dinâmica viva da doutrina. Não é só filosofar, é praticar. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Vem para o centro. Não tenho grupo de estudo nesse dia, eu vou estudar em casa. Traga minhas dúvidas, quem sabe mais do que eu me responde. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Na hora que você está lá na creche, na hora que você está lá na casa de idosos, conversando ou dando ouvidos, os espíritos estão trabalhando a sua mediunidade, da clareaudiência, da clarividência. Estão trabalhando a sua afetividade, te dando condições para você sair um pouco de si. E ao sair de si, você aprende a arte do desapego, abraçando o outro na dor que ele está sentindo. Então, olha quanta coisa podemos fazer já. Diz ainda Carribar, seja voluntário na assistência social. Não espere que ele venha puxar o paletó rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Eu tenho 10 reais por mês. Poxa, vai fazer uma diferença na vida de alguém. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Ali em cima da mesa fica lá as publicações dos Reformadores da Vida, a Revista Internacional do Espiritismo, e vamos escrevendo mais aqui, vamos colocando conteúdo lá dentro, fazendo nossos livros, publicando nossos trabalhos, nossas reflexões. Vamos adiante. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. No tempo em que funcionava no Clube do Livro Espírita, foi acabando. Ainda tem. Tem cidade que tem. Como é que está São José nesse ponto? Tem, né? De fora tinha lá uns 300.
400 integrantes. Tem cidade, tem lugar que tem 1.500, 10.000 vinculados ao Clube do Livro Espírito. Todo mês vai lá o livrinho. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço do limiar da era do Espírito. Estamos na era do Espírito. Transição. Até 2020 a barra vai pesar e feio. Nossa, mas já estão decapitando por aí, estão abusando de criancinhas, aqueles facínoras terroristas. Será que vamos aguentar? Depende de nós. Precisamos da nossa contribuição psíquica, mental, não sintonizando com isso. Isso é algo que me toca muito profundamente. Porque como jornalista de televisão, a gente dá a notícia ruim. Outro dia eu questionei ela, falou, olha, vamos parar de falar. Esse moleque de 15 anos foi preso com 23 gramas de maconha, com não sei o que de haxixe. Hoje prenderam com um menino de 17, com haxixe dentro de um ônibus em São Paulo, para Pindamonhangaba. Por que não fala assim, olha, um grupo de jovens católicos se uniu a um grupo de jovens protestantes e foi visitar o asilo que fica aqui na rua Coronel Monteiro, para visitar os velhinhos? Não, porque não é notícia. Notícia é o ruim, é o mal. Outro dia minha filha falou comigo, foi levar ela para a escola, ela falou assim, pai, hoje eu não vi o jornal, morreram quantos hoje? Me doeu no coração, porque sou eu que falo o negócio. Aquele outro lá, a roda passou por cima da cabeça, eu falei, para filho, para. Olha como é que marca, 5 anos de idade a menina. Então nós temos que mudar esse cenário, fazendo a nossa parte. A era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. A mobilização de todos, e cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma a iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. É para já, pessoal. Não esperar aposentar. Esperar aposentar é uma ova. O Evangelho já nos alertou que a hora do trabalho é agora. Está escrito lá, louco, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite pedirão a tua alma. E se a gente for embora essa noite? Ainda chama de louco. Imagine. Então, que me leve trabalhando. Que me leve que eu saia de pé do meu corpo, em condições de servir. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre. Atenção para essa frase do Carimbá Chuta, espírito. Espírita sem serviço. É alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Bom, o recado está dado. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Eu espero que os senhores tenham uma semana cheia de estudos a respeito do pensamento de Carimbá Chuta, porque essas mensagens já nos dizem um pouco da qualidade do Espírito, das atenções e dos alertas que esse benfeitor, profundamente sintonizado com a modernidade, com os tempos de regeneração que nós estamos vivendo. Sabe onde nasce a regeneração? No nosso coração, dentro de nós. O Espiritismo antecipou o futuro do tempo no nosso presente. Para ajudar neste momento, eu preciso viver no futuro da minha raça. Eu preciso estar lá para buscar recursos na fonte do bem que já me faz bem, para eu beneficiar aqueles que estão sofrendo mais do que eu, contando com a ajuda daqueles que me abençoam, que me protegem, que são os benfeitores. Portanto, tem trabalho para todo mundo. A casa de Jacó, amor e caridade, é uma plataforma de serviços, de educação do encarnado que somos nós. E nós nos educamos servindo a outros que estão compartilhando conosco nessa viagem. Aqui tem serviço de sobra, lá onde eu trabalho também tem. Aqui no Divino Mestre também tem. O cemitério está aqui do lado, tem muito trabalho que não vai sobrar tempo para a gente ajudar, porque tem uns que estão agarrados ainda aí. E a gente trabalha porque a vida é libertar-se.
Conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos a caminho dessa libertação. Que tomara que possamos seguir adiante e contar com alguns estudos ao longo da semana. Esta semana termina com o Orson Peter Carrara, que é um estimulador do estudo da obra de Kaimar Schulte, para guardarmos para sempre a proposta de trabalho desse espírito nobre, que é um querido amigo e a quem podemos recorrer, quem sabe, nos momentos de aperto ele vai nos ajudar. Muito obrigado, até mais. Nós não poderíamos começar a semana que vai de uma maneira melhor do que foi a palestra de hoje. Amanhã nós teremos a presença do Maurício Figueiredo, que vem de Criciúma, Santa Catarina. E aconteceu um fato interessante. Montando o texto para colocar no cartaz de divulgação, conversando com o Maurício, nós descobrimos que o Maurício é natural de São José dos Campos. E volta para São José depois de 32 anos, afastado daqui. Quarta-feira nós teremos Marco Demário. Eu vou citar o Marco Demário, você estava falando dos livros que são editados. O Marco é responsável pelo site chamado Orientação Espírita. E dentro desse site ele tem uma coluna chamada Crítica Literária, onde ele faz a análise das obras ditas espíritas dentro dos conceitos. É uma pessoa com profundo conhecimento da doutrina espírita. Na quinta-feira, Gutenberg e Pascoal, se você se lembra, tem um recado dele para você depois. E na sexta-feira, fechamento com o Orson Peter Carrara. Convido a todos para retornarem amanhã, agradecendo a presença hoje aqui. E nós vamos encerrar com um passe coletivo. Não tem como a gente aplicar o passe durante toda a semana. O Paulo e a Leia retornam com uma canção belíssima. E durante essa canção eu peço que todo mundo se concentre, pense em Jesus, nosso mestre, para que possa receber esse benefício. Então, que nesse momento a gente se reconforte em nossos anseios. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos irmãos espirituais e mentores dessa Santa Casa Santa, para que possamos receber o passe que com certeza aliviará as nossas dores, acalmará os nossos ânimos, nos fortalecerá na fé e retornaremos aos nossos lares com a certeza de que hoje aqui estivemos reunidos em nome de Jesus, nosso Mestre amado, em busca de aprendizado, em busca de aprimoramento do pouco que já sabemos, e que a mensagem deixada hoje pelo nosso irmão Abrantes fique latente em nosso pensamento e em nosso coração. Tomar
Graças a Deus, que assim seja. Vamos então nos lembrando da mensagem de hoje e que fique em nossos corações essa reflexão. Não vamos perder tempo. Vamos aproveitar essa oportunidade com as lições dos benfeitores espirituais. Encerrando as nossas atividades de hoje, nós vamos fazer a oração nossa de Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que estejamos sempre com Jesus. Graças a Deus.